Temos um alerta para começar esta segunda edição do Money News. A energia elétrica deve pesar mais no bolso dos consumidores brasileiros neste ano. E quem vai explicar tudinho para a gente de por que a energia vai ficar cara é Luciana Collet, repórter especial da Broadcast. Seja bem-vinda. A gente já vem falando, Luciana, que provavelmente temos um período restrito, por exemplo, de fornecimento de água. Já tem alguns alertas pedindo para que os consumidores manerem um pouco no consumo. A energia elétrica talvez possa ficar mais cara por conta deste mesmo fator. Bom dia. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde Tá já, né, virando aí Luciana? Perdão, tô chegando meio-dia. agora. Então, é isso mesmo. A mesma condição hídrica desfavorável para o abastecimento de água pressiona o preço de energia, porque o Brasil ainda tem uma matriz elétrica em que as hidrelétricas, uma matriz energética, uma matriz elétrica, né, para geração de eletricidade, que ainda pesa muito a hidrelétrica, a participação das hidrelétricas na matriz. Isso ajuda a formar preço. Então, assim, o preço da energia no mercado livre, que é aquele em que grandes consumidores, grandes indústrias podem negociar diretamente com a geradora ou com um grande comercializador ali a sua condição de contrato, o seu preço de energia, ali os preços já estão bem altos, estão acima dos R$ 300 o megawatt-hora, que é um patamar muito alto, e com tendência de aumento. Por quê? Porque esses últimos meses a gente tem o Brasil, o período mais chuvoso do ano ocorre durante o verão, a partir de outubro, então são esperadas chuvas que recomponham os reservatórios também das hidrelétricas, que a gente tem observado até agora, até janeiro, foram índices pluviométricos muito abaixo da média histórica. Fevereiro está um pouquinho melhor, é um alívio, mas praticamente é o último mês com chuvas mais volumosas que permitem assim uma retomada do nível dos reservatórios mais poderosa, digamos assim. A partir de março, abril, esses níveis já são um pouco menores e depois de abril a gente já entra num período de transição para o período seco e aí só usa reservatório mesmo. Então, e associado a toda essa condição hídrica hoje ruim, a gente tem uma perspectiva já apontada por meteorologistas de El Niño para o segundo semestre. Ainda estamos no Laninha, né? Os meteorologistas continuam mantendo a existência do fenômeno Laninha no mundo, né? No Oceano Pacífico, mas já apontam que hoje ele é fraco, a tendência é de até encerramento, né? O anúncio oficial de encerramento do Laninha ainda em fevereiro, para um período de neutralidade, e esses mapas, né, que os meteorologistas acompanham de aquecimento ou esfriamento do oceano já apontam a tendência de aquecimento do Oceano Pacífico equatorial, e isso levaria, se as temperaturas acelerarem muito dos oceanos, isso determina o fenômeno El Niño. E o que tem de consequência para o Brasil? Uma das principais características é justamente ondas de calor. Temperaturas mais altas significam maior consumo elétrico, porque a gente tende a usar mais o ar-condicionado. E isso exige maior também despacho termoelétrico. Então, para o bolso aqui do consumidor comum, do consumidor residencial, pequeno comércio, isso significa também conta mais alta, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica leva em conta justamente nível de reservatório e custo dessa operação do sistema, desse uso ou não das termoelétricas, para definir qual é a bandeira tarifária. Então, hoje a gente tem, desde o mês passado, tem a bandeira verde. A tendência ainda é de manutenção de bandeira verde, pelo menos até março, talvez até abril. Abril já começa a ter alguma incerteza aí entre os especialistas, mas eles são unânimes em dizer que segundo semestre a gente vai sim conviver com bandeiras vermelhas. A dúvida principal é só saber quantos meses de bandeira vermelha, mas há especialistas que já apontam que a tendência é que a gente tenha mais meses de bandeira vermelha do que a gente teve no ano passado. Então, é preparar o bolso.
Prepara o bolso, provavelmente a gente vai ter impactos seríssimos dessa energia mais cara. E lembramos que a energia mais cara, ela leva outros produtos a também ficarem mais caros. A gente já viu a energia elétrica ter uma inflação maior que a inflação corrente brasileira, maior que o IPCA no ano passado, ficou acima dos 6%. Para este ano, a gente deve ver também um cenário bastante complicado. Obrigado pelas informações, sempre bem-vinda aqui à programação do CNN Money. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos.